Dei carona para uma mulher grávida no ponto de ônibus e 3 dias depois, o marido dela apareceu na minha porta me contando algo que mudou completamente minha vida. E olha, eu não estava preparado para o que ele ia me dizer. Isso aconteceu numa terça-feira chuvosa, daquelas que você olha pela janela e só quer ficar em casa. Mas eu tinha compromisso e precisava sair. A chuva estava tão forte que mal dava para enxergar a rua. E foi justamente nesse dia que tudo começou. Eu estava voltando de uma reunião importante. Eram quase 21 horas da noite. A tempestade tinha piorado muito e as ruas estavam alagadas. Foi quando eu passei por um ponto de ônibus e vi uma mulher grávida, muito grávida mesmo, completamente encharcada e visivelmente desesperada. Meu coração apertou na hora. Ela estava sozinha, segurando a barriga com as 2 mãos e olhando para os lados como se estivesse procurando ajuda. Não pensei 2 vezes. Encostei o carro, abaixei o vidro e perguntei se ela precisava de carona. Os olhos dela encheram de lágrimas na mesma hora. Ela acenou que sim com a cabeça, mas estava tremendo tanto que mal conseguia falar. Abri a porta e ela entrou no carro rapidamente. Peguei uma toalha que tinha no banco de trás e dei para ela se secar um pouco. Marina, esse era o nome dela. Ela me agradeceu umas 5 vezes só nos primeiros minutos. Disse que estava esperando o ônibus há mais de 40 minutos, mas nenhum tinha passado por causa da chuva, e o celular dela tinha descarregado. Então, ela não conseguia nem ligar para ninguém. Perguntei para onde ela precisava ir, e ela me deu o endereço. Era do outro lado da cidade, uns 30 minutos de distância. Mas com aquela chuva toda, eu sabia que ia demorar bem mais. Falei para ela ficar tranquila, que eu ia levá-la em casa com segurança. Durante o caminho, Marina começou a conversar comigo. Ela estava grávida de 8 meses e meio. Era o primeiro filho dela, uma menina que ia se chamar Sofia. Ela falava da filha com tanto amor que era impossível não se emocionar. Dava para ver que ela estava ansiosa e feliz ao mesmo tempo. Mas eu percebi que tinha algo estranho. Ela ficava olhando pela janela de um jeito meio tenso, como se estivesse preocupada com alguma coisa. Perguntei se estava tudo bem e ela hesitou antes de responder. Disse que sim, mas eu senti que tinha algo que ela não estava me contando. Continuamos conversando e ela me contou que trabalhava como enfermeira em um hospital público. Tinha saído mais tarde do trabalho porque cobriu o plantão de uma colega que teve uma emergência. Por isso estava voltando tão tarde e sozinha naquele horário. Quando estávamos chegando perto da casa dela, Marina de repente começou a respirar de forma estranha. Perguntei se ela estava bem e ela disse que estava sentindo umas dores, mas que achava que era normal. Mesmo assim, acelerei um pouco mais, preocupado. Chegamos na frente de um prédio simples, mas bem cuidado. Marina agradeceu de novo, dessa vez com mais calma. Ela segurou minha mão por um segundo e disse que eu tinha salvado a noite dela. Que muitas pessoas teriam passado direto e não teriam parado para ajudar. Eu disse que tinha sido um prazer ajudar e desejei tudo de bom para ela e para a Sofia. Marina desceu do carro e acenou antes de entrar no prédio. Vi ela entrar em segurança e só então fui embora. Achei que aquilo tinha sido apenas uma boa ação e que nunca mais ia ver aquela mulher na vida. Como eu estava errado. 3 dias depois, na sexta-feira à tarde, eu estava em casa assistindo um jogo quando a campainha tocou. Não estava esperando ninguém. Fui até a porta e quando abri, tinha um homem na minha frente que eu nunca tinha visto antes. Ele era alto, forte, tinha uns 35 anos, e a expressão no rosto dele era séria, quase assustadora. Meu coração começou a bater mais rápido. Ele perguntou se eu era o dono do carro com aquela placa específica. Confirmei que sim, ainda sem entender nada. Foi aí que ele se apresentou. Rodrigo, marido da Marina. Na mesma hora meu estômago gelou. 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. Será que tinha acontecido algo com ela? Com o bebê? Ele estava ali para me culpar por alguma coisa? Minha mente estava a 1000 por hora.
Rodrigo percebeu meu nervosismo e rapidamente disse que não tinha vindo me causar problemas. Pelo contrário, ele queria me agradecer pessoalmente. Respirei aliviado, mas ainda estava confuso. Convidei ele para entrar e ofereci um café. Precisava entender o que estava acontecendo. Sentamos na sala e Rodrigo começou a contar a história dele. Ele trabalha em uma plataforma de petróleo e fica 15 dias embarcado, depois 15 em terra. Naquela terça-feira da chuva, ele estava voltando para casa depois de 2 semanas no mar, ansioso para ver a esposa. Mas o voo dele atrasou por causa do tempo ruim. Ele ligou para a Marina avisando, mas quando ela saiu do trabalho, o celular dela já estava descarregado. Ele ficou desesperado tentando falar com ela, sabendo que ela estava sozinha e grávida naquela tempestade horrível. Rodrigo conseguiu chegar em casa só depois da meia-noite. Quando viu Marina em casa, seca e em segurança, quase chorou de alívio. Foi aí que ela contou sobre a carona que eu tinha dado. Ele ficou tão emocionado que decidiu me procurar para agradecer pessoalmente. Mas tinha mais. Rodrigo me contou que Marina teve complicações depois daquela noite. As dores que ela sentiu no carro não eram normais. Quando chegou em casa, as dores pioraram muito. Ele a levou correndo para o hospital na madrugada daquele mesmo dia. Meu coração disparou de novo. Perguntei se ela e o bebê estavam bem. Rodrigo fez uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Então ele sorriu. Disse que os médicos conseguiram estabilizar tudo e que tanto Marina quanto a Sofia estavam perfeitamente bem agora. Mas os médicos tinham dito algo importante. Se Marina tivesse ficado mais tempo na chuva, no frio, com estresse, as complicações poderiam ter sido muito piores. A carona que dei para ela, tirando ela daquela situação, provavelmente evitou algo sério. Possivelmente, até salvou a vida da bebê. Fiquei sem palavras. Não sabia o que dizer. Rodrigo tinha lágrimas nos olhos enquanto falava. Ele disse que aquela simples atitude minha, de parar o carro e oferecer ajuda, tinha feito toda a diferença. E que eles nunca iam esquecer isso. Mas a história não acaba aí. Rodrigo então me contou algo que me deixou ainda mais chocado. Ele explicou que eles estavam tentando ter um filho há mais de 6 anos. Marina tinha passado por 3 perdas gestacionais antes dessa gravidez. Cada uma tinha sido devastadora para o casal. Quando finalmente conseguiram que a gravidez progredisse além do primeiro trimestre, foi uma alegria imensa, mas também um medo constante. Cada dia que passava era uma vitória. E agora, chegando tão perto do final, qualquer complicação seria ainda mais dolorosa depois de tudo que tinham passado. Por isso, quando ele soube que um estranho tinha ajudado sua esposa justamente naquele momento crítico, ele precisava me encontrar. Precisava olhar nos meus olhos e agradecer pela proteção que dei à sua família. Era mais do que uma simples carona. Era a esperança mantida viva. Rodrigo então me contou como conseguiu me encontrar. Marina tinha memorizado a placa do meu carro porque queria me agradecer de alguma forma. Com a placa, ele usou alguns contatos que tinha e conseguiu meu endereço. Ele sabia que isso era meio invasivo, mas precisava fazer aquilo. Antes de ir embora, Rodrigo me entregou um envelope. Disse que era um convite. Marina ia ter alta do hospital no dia seguinte e eles queriam muito que eu fosse visitá-los. Queriam que eu conhecesse a Sofia quando ela nascesse. Queriam que eu fizesse parte daquela história de alguma forma. Fiquei emocionado. Nunca imaginei que uma decisão tão simples, tão óbvia para mim, pudesse ter tanto significado para outras pessoas. Aceitei o convite na hora. Rodrigo me abraçou forte antes de sair. Disse que eu era um irmão para ele agora e que as portas da casa dele estariam sempre abertas para mim. No sábado seguinte, fui visitar Marina no hospital. Ela estava bem melhor, descansando e se preparando para a reta final da gravidez. Quando me viu, começou a chorar de emoção. Me abraçou e agradeceu de novo, dessa vez sabendo o quão importante aquela carona tinha sido. Conversamos por horas. Marina me contou mais detalhes sobre a luta dela para ser mãe, sobre os sonhos que ela tinha com a filha.
sobre como estava ansiosa e assustada ao mesmo tempo. Rodrigo ficou ali do lado, segurando a mão dela o tempo todo, olhando para ela com tanto amor. Foi nesse momento que algo dentro de mim mudou. Eu sempre fui uma pessoa relativamente fechada, focada no meu trabalho, nos meus problemas. Não prestava muita atenção no que acontecia ao meu redor. Mas aquela experiência me mostrou como pequenas ações podem ter impactos gigantescos. Antes de sair do hospital, Marina me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Ela perguntou se eu aceitaria ser padrinho da Sofia. Disse que não conhecia ninguém mais adequado para esse papel do que a pessoa que tinha protegido a filha dela antes mesmo de ela nascer. Fiquei completamente sem reação. Padrinho? Eu mal conhecia aquelas pessoas, mas ao mesmo tempo sentia uma conexão estranha com aquela história. Como se o destino tivesse colocado a gente no caminho um do outro por algum motivo. Olhei para os dois e disse que seria uma honra. As semanas seguintes foram de muita expectativa. Rodrigo me mandava atualizações constantes sobre como Marina estava. Nos tornamos amigos de verdade. Ele me convidou para assistir jogos, para churrascos, para conhecer a família dele. Fui recebido como se fosse parte da família mesmo. Até que, finalmente, numa manhã de domingo, recebi a ligação. Marina tinha entrado em trabalho de parto. Sofia estava chegando. Rodrigo estava nervoso, falando rápido, mas feliz. Me deu o endereço da maternidade e pediu para eu ir assim que pudesse. E lá fui eu, correndo. Cheguei na maternidade e Rodrigo estava na sala de espera, andando de um lado para o outro. Quando me viu, correu e me abraçou. Disse que o parto estava indo bem, mas que Marina tinha pedido por mim. Queria que eu estivesse ali naquele momento especial. Depois de algumas horas que pareceram dias, uma enfermeira saiu e chamou Rodrigo. Ele me olhou com aquele sorriso de quem sabe que a vida dele acabou de mudar para sempre. Entrou na sala e eu fiquei ali, esperando, ansioso, como se fosse meu próprio filho nascendo. Quando finalmente me chamaram para conhecer a Sofia, entrei naquela sala e vi a cena mais linda da minha vida. Marina estava na cama, exausta mas radiante, segurando um pacotinho rosa nos braços. Rodrigo estava ao lado, com aquele olhar de pai apaixonado. E no centro de tudo, Sofia. Marina me chamou para perto e colocou a Sofia nos meus braços. Nunca vou esquecer aquele momento. Aquele bebezinho pequeno, perfeito, que tinha sobrevivido a tudo. E eu tinha feito parte daquela história. Tinha ajudado, mesmo sem saber, a trazer aquela vida ao mundo. Hoje, quase um ano depois, Sofia está grande, saudável e linda. Sou padrinho de batismo dela oficialmente. Visito Marina e Rodrigo pelo menos uma vez por semana. Virei parte da família deles de verdade. E tudo começou com uma simples decisão de parar o carro numa noite de chuva. Essa história me ensinou algo fundamental sobre a vida. A gente nunca sabe o impacto real das nossas ações. Um gesto que parece pequeno para você pode ser gigantesco para outra pessoa. E às vezes, tudo que alguém precisa é que você pare, olhe e ofereça ajuda. Desde aquele dia, mudei completamente. Presto mais atenção nas pessoas ao meu redor. Ajudo quando posso. Não passo direto mais. Porque aprendi que a vida é feita desses momentos, dessas conexões, dessas escolhas que a gente faz quando ninguém está olhando. E o mais incrível de tudo é que ganhei uma família. Marina e Rodrigo se tornaram meus melhores amigos. Sofia me chama de Dindo e corre para me abraçar toda vez que me vê. Tenho uma afilhada linda que amo como se fosse minha própria filha. Tudo por causa de uma carona numa noite de tempestade. Então, se você está me ouvindo agora, leva isso como lição. Pare para ajudar. Estenda a mão. Seja gentil. Você nunca sabe quando uma pequena atitude sua pode mudar completamente a vida de alguém. E no processo, pode mudar a sua também. Foi o que aconteceu comigo, e não me arrependo nem um segundo.